água nas plantas. O futuro do Tchu, Sebastião. diu, 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 diu. Tchu, diu, 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 Bota minha mão. A identidade nacional é um conceito que indica a condição social e o sentimento de pertencer a uma determinada cultura. O conceito de identidade nacional só começou a ganhar força no século XIX, quando surgiu a noção de nação. Em um indivíduo, o nível de identidade nacional vai depender de sua participação ou exclusão relativamente à cultura que o envolve. É um tema relacionado com a identidade cultural, ou seja, o conjunto das características de um povo, oriundas da interação dos membros da sociedade com a forma de interagir com o mundo. A história do Brasil é uma mistura de várias culturas e etnias. Com base nisso, no dilema que percorre a população do país, o que é ser brasileiro para você? Bem, essa resposta sobre o que é ser brasileiro é muito complexa, né? Ser brasileiro é carregar uma história de muita luta, muito sofrimento e até hoje ainda ter a sensação de não ter a liberdade e a independência que nós precisamos. Brasileira é você nascer no Brasil, primeiramente, eu acredito, e depois você assumir sua identidade enquanto brasileiro. Então você consumir conteúdos que remetam ao Brasil, você consumir a música, a literatura, os filmes, é você estar dentro da cultura brasileira. Ser brasileiro para mim é ser resistente, resiliente e sobretudo esperançoso, né? A gente tinha a imagem do país do futuro, a gente tem a imagem do coração do mundo, mas de nada adianta carregar isso de uma maneira leviana e de uma maneira rasa. É importante que a gente carregue a nossa essência e as nossas raízes, né, com responsabilidade e entenda que a gente pode ser um país potente no presente, que a gente pode fazer a diferença agora, né? Mas para isso a gente precisa dar essa mergulhada, né? Esse mergulho em nossa história e naquilo que de fato somos. Primeiro vamos arrumar um pouco isso aí, né? A ideia de Brasil, ela só nasce a partir do século XIX. É uma ideia forjada, é algo que não ocorre até o século XIX. E são narrativas que são feitas no Império e na República. Essa ideia de que fomos formados, de que é uma ideia de construir o Brasil com várias raças, multiétnico, não existe. Na verdade, nós temos uma construção colonial, metropolitana, de domínio territorial, em cima de culturas que vão se encontrando. Então você já tinha uma cultura nesse território. Essa cultura vai sendo amalgamada com outras culturas que chegaram com discursos nocivos, com discursos violentos, com discursos de superioridade, e há também um encontro de uma outra cultura que é diaspórica, que é a africana. Então, nesse caldeirão cultural, nós vamos nos forjando, nós vamos aparecendo nesse território, nessa formação nacional. É mais ou menos isso. Então, assim, essa ideia de que existe um Brasil pensado, organizado, isso é idealizado. Historicamente, nós temos os processos históricos ocorrendo. E essa ideia de um Brasil de 500 anos, 523 anos, não existe. Esses discursos nós vamos organizando ao longo dos processos históricos, né? A maioria dos historiadores vão contando como isso se deu. Eu acredito que ser brasileiro possa ser identificar as marcas que compõem o nosso povo e celebrá-las, né? Eu acho que fala muito mais dessa grande mistura dos povos que compõem a nossa cultura e que a gente possa celebrar isso como algo novo,
não apenas como herança, que já é um grande legado, mas transformar essa mistura numa coisa nova, que é, claro, passado de cultura para cultura, geração para geração, especialmente pela oralidade, mas como algo que somente nós podemos ter. A nossa simpatia, o nosso acolhimento, a nossa vontade de ser feliz. Nós somos um povo solar, né? Então acho que isso é uma grande marca. Acho que isso fala muito mais do que o famoso jeitinho brasileiro. Ser brasileiro é ter que, primeiramente, saber a história do Brasil, né? O Brasil, como ele foi construído, porque todo mundo sabe que já tinha os nossos povos originários antes disso tudo. Então, enfrentar essas consequências que de um Brasil construído de forma aportuguesada, esqueci qual é o nome agora, qual é o termo, mas ser brasileira é você saber que está num país onde mais matam pessoas negras, trans, da comunidade LGBTQIA+. E saber que, apesar disso tudo, de enfrentar isso todo dia, é saber que a gente está num país plural demais, com uma cultura gigante, com uma diversidade gigante, de cultura, de história. Cada pedacinho do Brasil é uma história. Então, ser brasileiro é isso, é enfrentar o dia a dia, é sobreviver, saber que a gente está num país de Gilberto Gil, de pessoas de outras culturas maravilhosas. Ser salesiano é entender a proposta de Dom Bosco, de estar sempre com os jovens, trazendo alegria, mas ajudando na formação, tanto social quanto religiosa. E essa alegria de Dom Bosco é o que aviva o nosso colégio, é o que dá movimento, é o que dá vida ao nosso pátio. Ser salesiano é compreender que a alegria e o amor nos mantém vivos. O que é ser salesiano? Eu pensei que você resposta horrível. Falando sério. Se esforçar todos os dias, porque não é uma escola fácil de se lidar, mas eu sou feliz de estar aqui no final das coisas. Ser salesiano, eu acho que essa resposta se confunde com a minha história, né? Eu entrei aqui nessa escola desde que eu tinha 5 anos de idade, né? E nunca saí, porque depois de ser estudante eu virei estagiário, depois professor, depois coordenador. Então é a construção de uma vida, né? Se hoje eu trago respostas sobre a minha visão de mundo, a minha visão nacional, enquanto brasileiro, enquanto ser humano, eu aprendi isso aqui, né? Então ser salesiano, eu acho que sobretudo é ser grato e ser responsável também ao passar para essa juventude de hoje, essa geração de hoje, aquilo que eu aprendi aqui, com o mesmo afeto, com o mesmo carinho, com a mesma atenção. E eu tenho certeza que o diferencial do ser salesiano é estar disposto a vivenciar tudo isso e receber também em troca muito carinho, muito afeto, muitos abraços, muitos sorrisos. Então acho que ser salesiano é ser feliz por encontrar pessoas que concordam da mesma coisa. A ideia de comunidade. Toda vez que eu penso na salesianidade, eu penso em comunidade. Comunidade no sentido mesmo de comunhão. Uma perspectiva bastante potente quando a gente pensa na relação da identidade nacional com o que é ser salesiano. É compreender o espaço que se encontra para utilizar-se dos conhecimentos, das lições do Cristo, de São Francisco, de Sales, do Dom Bosco, numa perspectiva de congregação, numa perspectiva de comunhão. Então, há uma diferença, há um marco muito grande
dentro dessa comunidade. E se percebe isso nos ambientes do pátio, nos ambientes da sala de aula, nos ambientes das relações que se estabelecem nos espaços evangelizadores. A escola, como um espaço evangelizador, é um espaço em que você vê pulsar fortemente esse sentimento de ser salesiano. Então, a ideia de comunidade é bastante apropriada para pensarmos na identidade nacional, estarmos em comunidade, estarmos identificados um com o outro num mesmo projeto, numa mesma ideia de nação, numa mesma ideia de ser salesiano e ser brasileiro. Eu acho que ser salesiano é ser uma marca de carisma e afeto. Eu acho que ser salesiano é carregar a responsabilidade no compromisso de cuidar do legado de Dom Bosco. É encontrar na sociedade formas de estar disponível para o outro e, principalmente, ficar atento aos jovens mais pobres. Bem, eu acho que os países ainda têm uma visão muito preconceituosa sobre o povo brasileiro, né? Muitos países até não sabem a localização do nosso país e eles nos veem como uma nação inferior, um povo sem educação, ou que vive apenas da música e dança. Bom, eu não sou um país exterior, né? Só sei a minha visão sobre a gente. Mas eu imagino que seja uma visão extremamente limitada, baseada em estereótipos de ser brasileiro, porque é aquilo. O Brasil é samba, futebol e bagunça. Aqui pode tudo e aqui é extremamente romântico. Mas essa visão, não sei dizer se é isso mesmo, nunca conversei com alguém de fora de fato para dizer se é isso mesmo que se tem sobre o Brasil, mas pelo que eu vejo é retratado isso. Essa ideia de Estados Unidos ou qualquer outro país formando uma visão de si mesmo para o mundo tem a ver com as narrativas. As narrativas programadas e pensadas dentro das identidades nacionais. Então, é por isso que a gente não fala de nacionalismo, a gente fala nacionalismos. Essa ideia imperialista dos Estados Unidos como potência, como país poderoso em que as coisas acontecem e que o restante do mundo deve vir a reboque ou deve olhá-lo como referência, são construções ideológicas que precisam ser combatidas. Problemas que nós enfrentamos, eles também enfrentam. Formações históricas diversificadas, com culturas diversificadas, eles possuem. O que a gente precisa na condição de brasileiros e de latino-americanos é compreender que a nossa construção histórica tem valor, a nossa construção histórica representa uma caminhada própria, peculiar. Conhecer e reconhecer isso é um bom ponto de partida para entender o que é a nação e gostar de estar nessa nação e produzir uma nação melhor para quem chega. Eu acho que ser visto através da nossa cultura sempre é algo que pode nos dar orgulho, né? Ser reconhecido pelo samba, ser reconhecido pela nossa culinária. Só que cansa ficar apenas nessa superfície, né? Nós somos muito mais profundos do que isso. Nós somos geografia, nós somos culinária, nós somos poesia. Então, eu não tenho vergonha de ser reconhecido como brasileiro por sambar, nem por saber fazer uma boa feijoada. Mas eu acho que é importante que o mundo saiba que nós também fazemos muita ciência, que nós fazemos muitas outras coisas para além do que uma expressão artística da dança, que a gente, até pela própria dimensão territorial que a gente é mesmo, nós somos diversos Brasis e somos maravilhosos. A identidade nacional brasileira é algo muito variável, não tendo um conceito fixo, deixando livre para cada pessoa interpretar a sua própria identidade no país, sendo assim uma identidade diversificada. Porém, fora do país, a identidade brasileira é recorrente e estereotipada,
com uma visão de que no Brasil só tem samba, futebol, alegria e pobreza. No entanto, somos muito mais que tudo isso. Somos resistência, luta, conhecimento, diversidade e entre tantas outras coisas.